Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 2 de setembro, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos de 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus viveu 30 anos em Nazaré e, depois dos 30 anos, ele partiu para a missão. Chamou seus discípulos, os apóstolos, começou a realizar muitos sinais, muitos milagres, e ele decidiu então voltar a Nazaré para fazer uma visita. Jesus foi muito rejeitado ao longo de sua missão, mas os evangelistas dizem que a sua rejeição pior e mais marcante foi em Nazaré, porque todos o conheciam, sabiam que ele era pobre, filho de Maria Santíssima, uma judia pobre e humilde, então não quiseram aceitar a palavra de Jesus. Mas, quando ele chega na sinagoga, como judeu adulto na fé, era-lhe possível tomar a palavra e ler um trecho da Escritura. E ele o fez, e comentou, dizendo: Hoje se cumpriu esta profecia, esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa passagem do profeta Isaías se referia à vinda do Messias, do Salvador do mundo. E quando Jesus assim fala, ele se proclama o Messias, o Salvador. E isso era profundamente escandaloso. E, para os ouvintes, era até desrespeitoso. E não acreditaram que Jesus era o Messias. Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui, em tua terra, tudo o que ouviste dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Quando Jesus percebeu a rejeição, a falta de fé, a frieza que seus contemporâneos, que muitos de seus familiares o receberam, Jesus disse: De fato, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a terra. Havia aí muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Jesus proclama que um profeta não é bem aceito em sua terra, em sua pátria. E isso sempre foi assim. O primeiro exemplo que ele cita é o exemplo do profeta Elias, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, que tinha o Espírito de Deus. Não realizou na sua terra nenhum milagre, mas durante a seca, durante o período de dor e sofrimento, ele realizou um milagre fora, entre os estrangeiros. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado. Assim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, porque entenderam que Jesus estava dizendo sobre eles. Levaram-no e o expulsaram da cidade. Levaram até o alto da cidade, o qual está construído sobre um monte, com a intenção de jogá-lo no precipício. Jesus, porém,
passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Ainda não tinha chegado a sua hora de dar a sua vida para a salvação do mundo. Seguiu em frente. Não ficou triste e nem chateado com a rejeição dos seus familiares, mas foi ao encontro de outras pessoas que o aguardavam, que esperavam o seu evangelho. Também você e eu, quando rejeitados, quando perseguidos e abandonados, não fiquemos tristes. Sigamos em frente, pois sempre haverá alguém que irá nos acolher. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.